Muitas pessoas têm dificuldade em desenhar, acham difícil, acham que não tem conhecimento, acham que não é possível e tantas outras coisas que eu não vou ficar listando aqui porque eu não tenho tempo para perder e você já entendeu o que eu quis dizer. Mas o que eu quero que você saiba é que usando programas como Adobe Illustrator, a nossa vida fica muito mais fácil para fazer desenhos e ilustrações. E o mais legal é que você não precisa de um conhecimento, sabe, tão profundo sobre desenho, nem nada dessas coisas. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como fazer este play do YouTube simples, bonito e charmoso usando o Adobe Illustrator. Tá a fim de aprender a fazer isso? Então sabe o que você faz? Dá um like e vem comigo porque a gente vai começar isso agora. Você entendeu que eu tô esfregando a mão porque eu tô ansioso, né? É isso, eu achei que ficaria meio estranho esfregar a mão, mas agora já foi. E para começar, eu estou com o Illustrator aberto em um arquivo que está com o tamanho de 800 por 800. Na verdade, o tamanho aqui é indiferente, tá? Você precisa ter pelo menos um arquivo do Illustrator aberto, não é? Isso é óbvio. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Do lado esquerdo a gente vai selecionar a ferramenta de retângulo. Essa ferramenta bonitinha ali, ó. Se não tiver com o retângulo, se tiver, por exemplo, com alguma outra forma, como um círculo ou um polígono, é só você clicar e segurar e aí aparece uma lista com várias opções. Você clica no que você quiser, ó. No caso vai ser o Rectangle Tool. Que nome forte, né? Rectangle Tool. Aqui, para você desenhar, você tem duas opções. A primeira, você pode clicar, segurar e arrastar. Quando você solta esse clique, pronto, você fez um retângulo. A segunda maneira que você pode usar essa ferramenta é simplesmente dar um clique na tela. Clique e solta, ele vai abrir essa telinha aqui e nessa tela ele te pergunta, olha aqui, presta atenção, qual é a largura e qual é a altura deste retângulo? Então você pode colocar aqui, se você quiser um tamanho exato aqui junto comigo, eu vou colocar 300 por 200, tá? 300 pixels por 200 pixels. Aqui ele está com a medida de pixels porque o meu arquivo também está em pixels, né? 800 pixels por 800 pixels. Se você não estiver em pixels, você desenha um retângulo normalmente aí sem nenhum probleminha nessa tela aqui. Então eu vou dar um ok, já fiz o retângulo. Como eu disse, se você não quiser ir nessa tela que eu acabei de mostrar, simplesmente clica, segura e arrasta e faz um retângulo mais ou menos aqui nessas proporções. Uma vez que o retângulo foi feito, eu vou fazer o seguinte, tá? Com ele selecionado, para você selecionar o retângulo, é só você clicar nesta primeira ferramenta aqui em cima. Ó. Então clica nessa ferramenta, que é a ferramenta de seleção, e aí você clica em cima do objeto. Quando você clica nele, ele fica selecionado, muito lindo e maravilhoso. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a cor dele. Para mudar a cor dele tem várias maneiras, mas uma das que eu acho que é mais fácil, assim que a gente não perde tempo, é no painel de swatches. Poxa, o meu painel de swatches não está aparecendo. Não está aparecendo? Então você vai lá em cima, ó, em Window, clique em Window, é só você clicar em swatches. E os swatches, na verdade, é o quê? Uma amostra com várias cores. Aqui eu vou clicar num tom de vermelho. Eu não vou clicar nesse porque esse aqui é muito vermelho que dói até o olho. Então eu vou clicar nesse aqui, ó, que é um vermelho um pouquinho mais escuro. É um vermelhinho um pouco mais suave. Eu acho ele aqui mais bonitinho. Se você quiser outro vermelho, pode ficar à vontade, escolhe o que te agradar visualmente. Muito bem, uma vez que eu já coloquei essa cor e o retângulo já está selecionado, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma leve arredondadinha nas bordas desse retângulo, né? Em todas as bordas dele, eu não quero que fique essa borda reta, essa coisa bicuda. Eu quero uma curvinha suave e sexy. Então, para isso, ó, ainda com a ferramenta de seleção e com o objeto selecionado, se liga só que aparecem umas bolinhas aqui, ó, nos cantos deste retângulo. Lembrando que essa função aqui só aparece depois das versões mais novas do Adobe Illustrator CC. Então, se não estiver aparecendo essas bolinhas aqui, quer dizer que você precisa urgentemente atualizar o seu Illustrator. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente clicar em cima de qualquer uma dessas bolinhas, segure e arrasta, ó. Conforme você arrasta em direção ao centro do objeto, vai ficando mais ou menos curvado. Então eu vou deixar só um pouquinho de curva aqui, ó. Clica, segura e arrasta, mais ou menos até aqui, solta, pronto. Já fiz aqui esta bordinha arredondada. Ai, eu não gostei desta borda. Se você não gostou dessa borda, não se desespere. Você pode clicar de novo em qualquer uma dessas bolinhas e arrastar para dentro ou para fora para deixar mais ou menos curvado. Agora vamos continuar este processo, vem comigo. Com o retângulo selecionado ainda, eu vou lá em cima na opção maravilhosa de Effects.
Em Effect eu posso colocar vários efeitos. O que eu vou é a categoria Warp. Em Warp eu vou na opção Inflate. O Inflate é uma parada inflada, para ele dar uma inchada no nosso objeto. Quando eu clico, né? Nossa, falei tudo errado, volta. Quando eu tenho a opção desse Warp, neste Inflate, eu tenho essa opção de Bend. O Bend é só você clicar nessa bolinha aqui, ó, e arrastar para a esquerda ou para a direita. Quanto mais para a esquerda, mais ele suga em direção ao centro, como se fosse um buraco negro. E se eu jogar para fora, mais ele enche, então dá aquele de uma bexiga. Então aqui eu vou colocar um bend mais ou menos entre 8% e 10%. Vamos colocar 10% que fica bonitinho, tá vendo? Então ele dá uma leve inchada no retângulo, ele não fica aquela coisa reta, mas também não vira uma bola, né? Fica ali no meio termo. Uma vez que eu já fiz isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um leve brilho aqui nesse retângulo, só para ele ficar um pouquinho mais bonito, né? Um pouquinho mais charmoso. Então do lado esquerdo, clique e segura na ferramenta de retângulo, clicou e segurou, vai aparecer aquela lista com várias coisas. Eu sei que aparece essa lista, você já falou isso antes. Então calma, eu sei, eu vou te mostrar uma outra coisa. Aqui a gente não vai mais usar o rectangle, vamos usar o elipse, que é uma bolinha. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar uma bolinha, clica, segura e arrasta, ó, para fazer não precisa ser muito circular, tá? Você pode deixar na forma que você quiser. Eu vou fazer mais ou menos isso aqui, ó. De forma que uma parte desta bolinha fique em cima do retângulo que está aqui. Essa bolinha que a gente acabou de fazer é indiferente à cor dela, tá? Vou deixar nessa mesma cor aqui pra gente não perder tempo. O que eu quero é esta área dela, ó, que está passando dentro do meu retângulo. Meu retângulo é como se ele estivesse mais ou menos aqui, certo? Então o que eu quero é isso, eu quero esse círculo um pouco em cima do meu retângulo. Não totalmente para fora, não totalmente dentro, quero ali no meio termo. Eu sei que você já entendeu isso, né? Uma vez que eu fiz isso, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou selecionar o meu retângulo, não esqueça que para selecionar a gente precisa usar a ferramenta de seleção, certo? Então com a ferramenta de seleção, clica nesse retângulo que a gente já fez, o retângulo fica selecionado, eu vou copiar e vou colá-lo. Então para isso, vai lá em cima em Edit, vou na opção de Copy ou Ctrl C para colar. E vou de novo em Edit, e eu não vou em Paste, eu vou em Paste in Front. Paste in Front faz com que eu cole o objeto que eu copiei exatamente em cima dele, como se fossem camadas, né? Imagina que eu tenho várias folhas. Então se você olhar no painel de Layers, se liga só, eu tenho o meu retângulo, que foi o primeiro retângulo que eu fiz, depois eu tenho esse outro retângulo que foi o que eu acabei de copiar, né? Eu copiei e colei em cima, então ele colou em cima do retângulo original. E eu tenho também esta bolinha maravilhosa aqui, que é a bolinha que eu já tinha feito. Vou fazer o seguinte, eu vou clicar em cima do retângulo, para selecionar o retângulo de cima, olha aqui ele, ó, eu sei que ele está selecionado porque aparece esse quadradinho do lado dele, certo? Então nesse retângulo selecionado, vou mudar a cor desse bendito pelo painel de swatches. Vou colocar uma cor aqui, cinza claro. Não coloco branco, porque o branco ele perde informações, tá? Preto total ou branco total não fica legal. É sempre legal você usar ali alguns tons de cinza. Não use 50 tons de cinza, usa só um. Desculpa, eu não podia perder a chance de fazer essa piada, né? Muito bem, escolhi esse cinzinho aqui meio clarinho. Agora eu vou fazer o seguinte, vou selecionar o meu retângulo, vou segurar a tecla Shift e vou selecionar o meu círculo, então eu estou selecionando esse objeto e esse objeto. Com os dois selecionados, você vai lá em cima em Object. Dentro de Object, a gente vai na aba de Clipping Mask. Em Clipping Mask eu vou colocar Make. Quando eu coloco essa opção, o que acontece? Esses dois objetos eles vão se misturar. Então eu vou fazer com que o meu círculo só apareça na área do meu retângulo, na cor do meu retângulo, certo? Então olha só que legal, eu já tenho aqui como se fosse um facho de luz aqui. Lógico que do jeito que tá meio grotesco, né? Está meio grosseiro, meio forte demais. Então com a ferramenta de seleção, clique em cima, ó, dessa área cinza e no painel de Properties a gente vai mudar o Opacity, que é a transparência desse objeto. Aqui eu vou colocar mais ou menos o valor de 20. Então com isso, ó, eu deixei o cinza, né, um pouquinho clarinho, olha só que bonitinho, e já dá aquela impressão um pouco de um efeito de luz batendo nele. Claro que esse efeito de luz não está sendo fiel à realidade, né, mas pouco importa. O que importa aqui é dar um efeitinho bonitinho de luz. Uma vez que eu fiz isso, eu praticamente finalizei a parte do meu retângulo e agora eu vou fazer o play, aquela setinha no meio. Então para isso, clique e segura ali nas opções como é que eu posso dizer? Das formas geométricas, né, que tem o retângulo, a bolinha, e a gente vai clicar em
Polygon. Nesse Polygon Tool, eu vou clicar na tela e soltar. Então, clique e solta. Aqui eu vou colocar Radius 50 px e na opção de tamanho, de sides, né? Tamanho não, desculpa. De lados, que são sides, eu vou colocar 3. Quando eu faço isso, ele já cria isso aqui para mim, ó. Esse triangulinho. Se você não quiser fazer nesse método que eu falei para você agora de clicar na tela, muito simples, você pode clicar, segurar e arrastar. Enquanto você ainda está arrastando, tá? Não solta o clique da esquerda, você pode apertar as setas no seu teclado. Sabe as setinhas que tem aí no teclado? Ó? Quanto mais para cima você aperta, mais lados ele deixa esse objeto. Quanto mais para baixo, ó, menos lados. Então eu vou deixar de forma que vire um triangulinho. Feito isso, muito bonito, o que eu vou fazer? Ó, vou clicar nele, segure e arraste e vou soltar aqui no meio. Pô, isso aqui não tem nada a ver, cara, tá errado isso. Eu sei que tá errado, vamos resolver isso agora. Com a ferramenta de seleção ainda, clica aqui para selecionar esse triangulinho. E aí a gente vai deixar o nosso cursor do mouse bem aqui em um dos cantinhos. Tá vendo? Qualquer um desses cantos aqui, ó, que tem esses quadradinhos. Quando eu deixo o mouse bem perto daquele cara, ó, o cursor muda e vira um tipo de setinha para esquerda e direita. Então clica, segura e arrasta e move até ele virar totalmente. Enquanto você arrasta, uma dica muito legal e maravilhosa é segurar a tecla Shift, ó. Então segura o Shift, clica, segura e arrasta, ele vai andando, ele vai travando, né, de 45 em 45 graus. Então eu vou deixar até ele tombar, ó. Virou um pouquinho, pronto, já tenho o meu playzinho. Só vou posicionar ele um pouco melhor aqui com a ferramenta de seleção mesmo, ó. E deixei mais ou menos ele no meio. Olha que lindo e maravilhoso. Vamos deixar um pouco mais de charme no nosso projeto. Então, seleciona o retângulo, só clicar em cima do retângulo. Não clica aqui em cima deste tom mais claro. Clica em cima aqui da área do retângulo mesmo, essa cor vermelha. E aí a gente vai lá em cima em Effect, Stylize, Drop Shadow. Drop Shadow cria uma sombrinha atrás do objeto. Aqui as opções que eu vou deixar são exatamente essas que estão na tela. Opacity 25, Offset eu vou deixar os dois em 5, Blur 0 e aí a gente clica em OK. Olha só que bonito. Uhul! Tem uma leve sombrinha ali no nosso objeto. Tem duas últimas coisas que a gente vai fazer para ficar mais legal ainda. Primeira delas, eu vou vir aqui e criar uma leve sombrinha aqui dentro desse play, como se esse playzinho ele tivesse um pouco de profundidade. Então eu vou criar uma sombra bem aqui, ó. Nesta área dele. Aqui vai ser um pouquinho mais escuro. Desconsidere esse desenho porque tá feio pra cara. Meu Deus do céu, eu não sei desenhar mesmo. Mas enfim, o que eu vou fazer? Ó, eu vou usar a ferramenta de seleção lá em cima. Clica na ferramenta de seleção e clica do lado de fora, em qualquer área branca do seu arquivo. Quando eu clico do lado de fora, eu não seleciono ninguém. Muito bem, uma vez que ninguém está selecionado, eu vou selecionar a ferramenta de caneta, né? Essa Pen Tool. É um tipo de desenho, é um tipo de maneira de desenhar uma forma livre. Então clica aqui, ó, com essa Pen Tool, cliquei nela, eu vou me aproximar um pouco aqui, apertando Ctrl+, e aí eu vou dar um clique bem aqui, ó, no cantinho, bem no biquinho aqui desse cara. Depois eu vou clicar bem aqui, depois eu vou clicar mais ou menos aqui, e por último eu clico de novo no início. Para facilitar esses cliques, você vai fazer o seguinte, clica aqui em cima, ó, em View, ativa essa opção de Snap to Point. Se essas outras estiverem ativadas, desativa todo mundo. Deixa só Snap to Point. Com o Snap to Point ativado ali, agora sim eu vou clicar bem aqui em cima, ó, no cantinho. Ó, cliquei. Vou clicar aqui embaixo, onde eu falei que era o segundo clique, ó, cliquei. Vou clicar mais ou menos aqui agora, cliquei. E por último eu clico lá em cima de novo. Com isso eu acabei de criar um triângulo dessas formas meio estranhas, sabe? Um triângulo isósceles, um triângulo... Tem vários nomes para um triângulo, eu não sei exatamente que triângulo é esse, não importa. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, com esse cara selecionado, eu vou clicar em algum tom de cinza um pouco mais escuro. Pode ser mais ou menos esse tomzinho aqui, ó. Um desses dois aqui no swatches, tá? Eu tô no swatches clicando em alguns tons de cinza. Muito bem, fiz isso, ó. Já criei essa sombra. Agora vamos concordar que para deixar isso aqui bonito mesmo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou desabilitar toda esta área de contorno preto, porque isso aqui está muito, muito feio. Então eu vou fazer o seguinte, com a ferramenta aqui de seleção, aquela primeira ferramenta que eu tenho, eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar Ctrl A. Ctrl A seleciona todos os objetos que eu tenho na minha cena. Então eu apertei Ctrl A, vai selecionar todo mundo. Agora muita atenção, não desista, respira fundo e vem comigo. Ó. Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui do lado esquerdo eu vou clicar
neste símbolo. Eu tenho duas opções, tá? Esse cara aqui que trabalha com cores e esse aqui que trabalha com contorno. Então eu vou clicar em cima desse que é o contorno. Quando eu clico nele, ele passa à frente desse aqui. Então muito bem, agora eu estou trabalhando nos contornos. Se ele está na frente, né? Que confusão, volta tudo. Se esse cara aqui está na frente desse aqui, quer dizer que a gente está trabalhando no contorno. E uma vez que estamos no contorno, eu vou simplesmente clicar neste botãozinho aqui, ó. Cliquei nele, olha só que legal, todos os contornos saíram e agora a gente tem um playzinho muito mais charmoso e maravilhoso. Esse aqui é o play que a gente pode fazer no Illustrator, rapidinho aqui, usando algumas técnicas de desenho muito simples. Se você conseguiu fazer todo esse processo do começo até o final e fez esse playzinho tão bonitinho, eu adorei fazer esse negócio. Se você conseguiu fazer, sabe o que você faz? Coloca aí na sua rede social, faz uma postagem em qualquer rede social e usa a hashtag #AprendiComWeber. Eu sei, não é das melhores hashtags, mas pelo menos se você usar essa hashtag eu vou conseguir ver e eu vou ficar muito orgulhoso de saber que você conseguiu chegar nesse resultado. Você viu que o Illustrator é um programa com muitas possibilidades e ele é fácil de usar, não é verdade? Então, se você quiser aprender mais sobre o Illustrator, eu te convido a conhecer o meu curso online de Adobe Illustrator, onde eu vou te mostrar as principais ferramentas e funções dele para que você possa finalmente dominar o programa e se sentir seguro para fazer os seus projetos. Para maiores informações, o primeiro link aí na descrição tem o que eu ia falar? Não, volta que eu tô falando tudo besteira. Para maiores informações, o primeiro link na descrição é o link para esse treinamento de Illustrator e o mais legal, porém, é segredo, tá? Não esquece que você aí que é inscrito no canal também pode usar um cupom de desconto para dar uma bela diminuída no valor desse treinamento. O cupom de desconto e a maneira de você usar esse cupom para conseguir adquirir este desconto maravilhoso, tá tudo na descrição do vídeo, tudo que você precisa saber. Se você gostou desse tutorial aqui de Illustrator, que tal se você der uma olhada nos outros tutoriais que eu tenho de Illustrator? Eu vou ser bem sincero pra você, eu não tenho muitos tutoriais de Illustrator ainda, mas com certeza algum deles vai servir para ajudar a melhorar o seu conhecimento no programa. O Illustrator está ligado diretamente com o After Effects, então se você quiser conhecer um pouco mais do After Effects e ver alguns tutoriais dele, clica aqui no card, que aí você pode ir para a playlist de tutoriais do After Effects. Ou então, se não tiver no card, tá na descrição do vídeo. Esse estupendo vídeo de tutoriais vai parando por aqui. Muito obrigado para você que assistiu, a gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau!